todos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pega a agenda que está lá em cima da minha estante. Então, queridos, nós estamos aqui, a palavra que o Senhor colocou no meu coração esta noite, para as nossas vidas, é falar do grande amor de Deus, o grande amor que o Senhor teve pelas nossas vidas. Eu quero falar de amor esta noite. Quero falar do amor que salvou a minha vida, do amor que salvou a sua vida, do amor que salvou a vida dos homens e da humanidade. A palavra do Senhor, ela está dizendo aqui que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, assim que Adão, o Senhor o tirou do paraíso. Assim que Adão saiu do paraíso, ali ele perdeu o direito de vida eterna. E por causa do pecado de Adão, nós também, como geração de Adão, nós também fomos destituídos da glória de Deus. Então, querido, houve um desligamento. Nós éramos para viver eternamente. Deus tinha um plano para a nossa vida para vivermos eternamente. Mas o que aconteceu foi que o homem pecou. O primeiro homem pecou. E não havia mais salvação. A serpente enganou Eva. E ela deu atenção lá para a serpente. E nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas acontece que o Senhor, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós tivemos uma segunda chance. Nós tivemos na pessoa de Cristo Jesus, nós tivemos uma segunda chance. Então, eu vejo, eu conjecturando, não tem na Bíblia, mas conjecturando, quando Deus disse assim, a humanidade pecou, e agora todas as coisas acabaram. E ele perguntou lá no céu, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Porque não tinha na terra, não tinha no céu. No céu não havia ser espiritual, ser celestial, que pudesse pagar essa dívida, remir esse pecado. Não havia debaixo da terra nenhum ser que pudesse remir esse pecado. Não havia na terra e nem havia nos céus um sangue justo que pudesse pagar os nossos pecados e nos trazer de volta para o caminho que nos levava a Deus. Nos trazer de volta desse caminho que levávamos a Deus. Então aconteceu que neste diálogo, eu quero que você preste atenção agora neste diálogo. Eu preciso que vocês deixem de conversar bem baixinho, me atrapalhem. Querido, eu começo a pregar aqui agora. Eu começo a pregar neste diálogo, conjecturando no diálogo que Deus teve com Jesus. O Pai teve com o Filho. E o diálogo foi esse. A quem enviarei? Quem há de ir? Para remir o pecado do homem, quem há de ir? E aí Jesus disse a ele assim, envia a mim. Eu quero ir. Em outras palavras, ele falou assim, eu quero ir. Eu quero salvar, eu quero dar uma nova oportunidade ao homem. Porque quando o Pai diz assim, quem há de ir? Ele estava reconhecendo que não havia autoridade que pudesse descer e morrer, e um sangue justo para salvar o homem. E quando Jesus disse assim, envia-me, ele mostrou o grande e inexplicável amor que ele tem pela humanidade. A Bíblia diz que ele
ele se desfez de toda a sua autoridade, de toda a sua realeza. Ele, sendo Deus, ele foi para o ventre de uma mulher. Ele foi para o ventre de uma mulher e ali ele se fez carne. João começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando ali no batismo de Jesus se ouve uma voz, quando Jesus fosse batizar, e se ouve um grande barulho no céu, e todos que estavam ali ouviram uma voz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele se prontificou por amor, pelo amor que ele tem pelo homem. Nós temos agora uma segunda chance de remissão através do poder do sangue de Jesus. Quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, quando ele derramou ali a sua última gota de sangue, e que ele disse assim: Pai, está consumado. Está tudo consumado. Ali ele comprou para si povos, gentes, nações, para estar de volta com direito a estar com o seu nome escrito no livro da vida, a estar com o seu nome escrito lá no céu. Teu nome está escrito lá, você sabia? Tem um livro lá, e este livro, ele tem o nome dos salvos. E se você aceitou Jesus, se a sua vida é dele, se você o recebe como seu Salvador, se você aceita esse sacrifício, então você recebeu o poder de ser chamado novamente Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus, porque Jesus era Deus, o próprio Deus desceu. E ele foi para o ventre de uma mulher. E nesse diálogo eu fico conjecturando o pai com o filho. O pai dizendo: a quem eu enviarei? E na hora que o filho diz assim: envia a mim, ele já sabia tudo que ele ia ter que passar para ele poder comprar a minha e a sua vida. E aí eu vejo como se Deus dissesse assim, eu já fui, meu filho. Eu já estive lá. Eu estive lá com a minha glória. Aleluia. Eu estive lá com o meu poder e nem assim os homens creram. E aí eu vejo Jesus, eu vejo como se Jesus dissesse a ele assim: Pai, eu sei que tu foi. Mas quando tu se irava com uma cidade, tu mandava fogo e ela se acabava. Como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Jesus, é como se eu visse Jesus dizendo assim: eles te temem, eles têm medo. Porque quando tu quis acabar com a terra, tu mandou água e acabou. Muitas pessoas brincam com Deus achando que Deus é amor só, não. Deus, o Pai, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Quando as pessoas mentiam, lá no Velho Testamento, quando as pessoas mentiam, que foi o caso de Ananias e sua esposa, eles eram fulminados na hora. Você entendeu? Mentia. Fulminados na hora. Se irava com uma cidade, começou a ter muita prostituição, começou a ter muito pecado, Sodoma e Gomorra, que nós agora já passamos de Sodoma e Gomorra. O que está acontecendo no país e no mundo é pior do que Sodoma e Gomorra. O pecado da humanidade passou de Sodoma e Gomorra. Mas quando Deus olhou para Sodoma e Gomorra, ele disse assim: vou destruir, vai pegar fogo, não vai ficar nada. Então é como se Jesus dissesse assim: Pai, quando alguém mentia, ele era fulminado. Quando tu se irava com uma cidade, não ficava nada daquela cidade. Quando
quando o Senhor, Pai, quis destruir também mais uma vez a terra, tu mandou água de juízo, águas de destruição, que acabou, só ficou a família de Noé. Mandou água. Com Deus, querido, se resolve assim. Deus, ele é juiz, ele é justiça, ele é um amor infinito. Tanto que diz, Deus amou o mundo de tal maneira, de tamanha maneira, de tamanha grandeza, que ele enviou seu filho. Mas Deus é assim. Eu imagino Jesus dizendo assim, Pai, quando tu se irava, a cidade acabava. Pai, quando tu achava que o povo já tinha pecado muito e que aquele cheiro de pecado subia como podridão nas tuas narinas, tu dizia assim, ó, acaba. Faraó, quando começou a zombar de Deus, veio um vento de destruição. Todos os primogênitos do Egito morreram. Porque Faraó estava ali desonrando o Senhor. Então, eu entendo como se Jesus dissesse assim, Pai, eles conhecem o seu amor, mas eles conhecem também o seu juízo. Eu quero ir como um deles. Aleluia. Eu quero ir, mas eu quero ir como homem. Porque nós somos Deus. Nós nunca sentimos frio. Nós nunca sentimos fome. Nós nunca fomos tentados. Não existe tentação para o pai nem para o filho. Não existe tentação para o pai nem para o filho. Não existe tentação. Então Jesus disse assim, eu quero ir. Mas eu quero ir passando tudo que eles passam. Deus nunca foi angustiado. Deus nunca sentiu fome, frio, o corpo nunca adoeceu. Então, para mim, no meu entendimento, eu estou conjecturando, queridos. No meu entendimento, é como se o filho dissesse assim, pai, eu quero sentir sede como eles. Eu quero ir em carne, eu quero ir no ventre de uma mulher. Eu quero ir como um homem, eu quero sentir a tentação. Eu quero suportar e eu quero mostrar para eles que é possível. É possível. E eu vou me doar por eles. Depois que eu passar por todas as coisas, eu vou à cruz do Calvário. E lá eu vou dar a minha vida por eles. Mas antes de dar a minha vida por eles, antes de entregar a minha vida por eles, eu serei humilhado. Porque eu sei que muitos deles pecam, fraquejam, porque são humilhados. Eu vou porque eu vou ser tentado como homem. Porque eu sei que a tentação tem tirado muitos dos homens da presença de Deus. Então eu vou mostrar aqui, como homem, eu fui tentado e venci a tentação. Tive frio, angústias de morte. Jesus lá na oração de Getsêmani, ali no final, Jesus chorou. E todo o sofrimento, todos os nossos pecados, a Bíblia diz que todos os nossos pecados estavam sobre ele. A Bíblia diz que Deus, que o Pai, quando Jesus gritou, Lama, Elohim, Elohim, Lama, Sabatani, ele estava dizendo, Pai, por que me abandonaste? Porque ele viu Jesus de costas, porque ele viu o Senhor, Deus, o Pai, de costas, porque Deus não suportou ver sobre ele o pecado da humanidade. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Por que eu estou trazendo essa palavra nesta noite? Para que você entenda que o amor de Deus, ele é insondável. Ele não nos jogou como Deus. Ele veio como homem. E aqui como homem, ele sofreu. Ele foi traído
Quantos de nós dizemos que não podemos servir a Deus da forma que devemos servir porque alguém nos traiu? Então ele foi traído e chamou de amigo. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele foi cuspido. Deixou todo o esplendor da sua glória. Ele deixou, tem um hino que diz assim, deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Querido, não existe amor mais incrível, mais apaixonante, mais constrangedor do que esse amor. Um Deus, Rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que está sentado à destra do Pai, e ele disse, eu quero ir, envia a mim. Se não tem ninguém, eu quero ir. E vou como um homem. Vou passar fome, vou passar frio, vou ser traído, vou saber o que está distante de ti, distante do meu lado, da minha casa. Querido, se Jesus quisesse, ele teria terminado toda aquela situação. Toda aquela situação. Com uma palavra, ele terminava tudo aquilo, mas ele foi até o fim. Porque ele disse, envia a mim. Sou eu que vou dar conta desse negócio aí. Sou eu que vou descer. Sou eu que vou mostrar que é possível ter santidade, ter uma vida digna, amar a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Ninguém vai poder dizer, mas eu sou homem. Sou homem. Então a Terra, ao mundo, o planeta, que conheceu o juízo de Deus, que conheceu as pragas do Egito, que conheceu a morte dos primogênitos, que conheceu todo o juízo de Deus sobre a terra, as águas do Nilo sendo transformadas em sangue, a terra, o planeta Terra que viu todo o furor, toda a ira de Deus, pôde experimentar o amor de Jesus. É por isso que eu digo nesta noite a você, ele te conhece. Ele conhece as feridas do seu coração. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. E a Bíblia diz que antes que as palavras venham à sua boca, ele já conhece. Ele conhece quem é você, ele te criou lá, antes que houvesse luz. Quando você era um ser sem forma. Quando você era um ser ainda que não tinha forma nenhuma, no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia, a Bíblia diz que ele já conhecia. E o seu amor, ele é indescritível. Se eu falasse durante toda essa noite sobre esse amor, eu não teria como explicar esse amor. E o que eu posso dizer desse amor é que ele te conhece, que ele te ama de uma maneira muito especial. A Bíblia ainda diz que se o teu pai e a tua mãe te abandonar, se a tua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus está contigo. Você está com medo? Ele está contigo. Nessa situação tão terrível que estamos vivendo, ele está contigo. E a sua mão está sobre a sua casa. E o mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Você vai viver, eu profetizo, que até hoje você leu o Salmo 91. Mas agora você vai viver, ele vai se tornar vivo para você. Quando você sair dessa situação, você vai dizer assim, eu antes lia o Salmo 91, mas durante a pandemia, aleluia, eu vivi o Salmo 91.
A Bíblia, a folha da Bíblia, ela se transformou em realidade, se transformou em dia a dia. Porque hoje, né, durante esse tempo, eu vivi o Salmo 91. E eu quero dizer para você que teve um apóstolo chamado João, para terminar. O Espírito me lembrou de João agora. João foi um apóstolo querido. João era o mais íntimo. João deitava a cabeça dele sobre o ombro de Jesus. João, na época, todos os apóstolos já tinham morrido, só ficou João. Havia uma promessa sobre a vida de João, que ele não morreria martirizado. Todos os apóstolos já tinham morrido e João estava vivo, para se cumprir a palavra que Jesus disse. Mas durante uma fase, João foi levado para uma ilha, chamada Ilha de Patmos. Nós conhecemos a história dessa ilha. Era uma ilha rochosa, era uma ilha onde as pessoas iam para morrer. Nesta ilha, os bruxos, os imperadores não sabiam mais o que fazer, tinham medo de mexer com os bruxos. Os imperadores tinham medo de mexer com eles. E eles, sem saber o que fazer com os bruxos, eles mandavam para essa ilha. Os imperadores, sem saber o que fazer, quando tinha um marginal que ninguém conseguia dominar, eles mandavam para essa ilha. Então, eram pedófilos, eram simplesmente homens sanguinários até a alma. Eram pessoas dessa natureza que iam para esta ilha, chamada Ilha de Patmos. Mas você sabe quem foi para lá? João, o apóstolo querido, o apóstolo amado, um homem que teve uma experiência com Deus maravilhosa. Por causa da palavra, a Bíblia diz que foi por causa da palavra que ele foi enviado para Patmos. Aquela ilha era chamada da Ilha da Morte, porque se chegou ali, dali não saía vivo. Aquela ilha rochosa, aquele lugar fédido, cheio de animais terríveis, de bichos peçonhentos, cobras do mar, numa ilha cercado por bandidos e marginais, estava o nosso querido apóstolo João. João foi mandado por um imperador invejoso, com raiva, porque ele anunciava o reino de Deus. E naquela situação que era assim, acabou, vamos morrer. João, o apóstolo querido, vai morrer. O que aconteceu? João não morreu. Que havia uma promessa sobre ele, que ele não morreria martirizado. João, já por volta de seus 90 anos, um homem digno, um apóstolo de Cristo. Lá em Mateus nós temos quando Jesus chamou João e seu irmão, Tiago, para o ministério. E o que acontece com João no fim da vida? Eu imagino que João, será que ele pensava, eu vou morrer agora, não tem mais jeito para mim, eu estou numa ilha cercada por homens terríveis, por bichos terríveis, acabou para mim. Mas eu vou te dizer, João teve ali a maior experiência da sua vida com Deus. Ele ali foi visitado pelo Senhor mais do que quando ele estava no apostolado junto com Cristo. Ele ali teve um livramento maior do que todos da sua vida, no lugar de morte. No lugar onde a morte imperava. João teve a maior experiência da sua vida, porque ele viu o céu aberto. Aleluia! Ele viu o céu aberto. E ele viu anjos subindo e descendo. E ele ali teve a inspiração de escrever o último livro da Bíblia, um dos mais importantes livros da Bíblia, que é o Apocalipse. João teve a revelação do Apocalipse, querido, na ilha de Patmos, na ilha da morte. Na ilha da morte. Ninguém saía vivo. Ele teve a revelação do Apocalipse, ele viu o céu aberto. Ele viu o céu aberto e o Senhor disse, vem para cá.
João estava com o corpo no lugar onde era lugar de morte, mas a sua alma, ela estava ligada no céu. Ele sabia a promessa que Deus tinha, que Jesus tinha dito para ele, que ele não morreria martirizado. E a esperança dele era sair daquela ilha. E ele teve ali a revelação do Apocalipse. E eu imagino João quando viu Jesus de novo. Ele olhou para os olhos de Jesus e ele deve ter lembrado da cruz, né? Jesus com os olhos, não sei de que cor, mas talvez castanho, que era a cor dos olhos dos israelitas, dos judeus. Só que agora não eram mais castanho. A Bíblia diz que ele eram olhos como chama de fogo. Olha o que João viu. João não viu mais a cor natural daquele judeu, filho de José, filho de Maria, não. Quando João viu, olhou, a Bíblia diz que os seus olhos eram como chamas de fogo. Quando ele olhou para o pé, ele não viu os pregos furados na cruz, mas ele viu os pés como de latão reluzente. Eu estou dizendo isso, que eu estou fazendo uma analogia do Jesus Cristo, homem que andou aqui, que viveu aqui, que morreu aqui e que ressuscitou também aqui, do Deus. Ele é Deus. Então, quando João olhou para ele e viu, lembrou-se das vestes rasgadas na cruz, as vestes rasgadas, ensanguentadas. Mas agora, aleluia, João olha para Jesus e ele vê uma veste celestial feita pela tecelagem do céu. Ele vê um cinto de ouro. Ele vê um cinto de ouro. E aí nós lembramos de Jesus entrando em Jerusalém num burrinho. Ele entrou em Jerusalém num burrinho. Mas o Apocalipse diz que ele vem num cavalo branco. O mundo viu Jesus ter fome. Mas em Apocalipse diz que ele é o alimento das nações. Porque tem uma árvore no céu, na cidade santa, que é a árvore da vida e é o alimento das nações. E ele é o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta por mim viverá. O mundo viu Jesus ter sede, pediu a uma samaritana, dá-me um copo d'água, dá-me de beber. Mas em Apocalipse, aleluia, em Apocalipse diz que ele é o rio de águas vivas. Teve sede como um homem, mas como Deus, ele é o rio de águas vivas. Entrou num burrinho como homem em Jerusalém, mas ele virá num cavalo branco para julgar a terra. A lança que o feriu como homem, mas ele virá com uma vara de ferro para julgar as nações. Aqueles que viram Jesus chorar. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus amava Lázaro, mas aqueles que viram Jesus chorar, vai receber a promessa de ele que lá em Jerusalém ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E lá não haverá pranto, lá não haverá dor, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E é só através desse Jesus, não há outro mediador. Não há outro pelo qual possamos ser salvos. Por mais bem-aventurado que seja, não há outro pelo qual possamos ser salvos. Não há outro mediador. Ele é o intercessor. Está sentado diante do Pai. Está sentado diante do Pai. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha que maravilha, que expressão é essa? Que eu quero deixar registrado nessa live. Olha essa expressão. Ninguém vai ao Pai, aleluia, senão por mim. Não adianta não, querido. Não adianta não. Para ir ao Pai, só através dele. Só através do que morreu
do que ressuscitou e do que está sentado à destra do Pai. E é Ele que vai te livrar nesses dias. Acredita? Confia. Ele está aí na sua casa, Ele está aí nessa situação. Sabe aquela situação que você diz assim, eu não sei como resolver isso? Ele sabe. Ele te conhece. Sabe aquele julgamento que as pessoas fazem a seu respeito? Ah, porque você já falhou, você já fez isso, você já fez aquilo. Querida, aceita Jesus. Ele pode, é Ele que pode, foi Ele que morreu por você. Não aceita julgamento de ninguém, não. Não aceita julgamento, não, porque foi Ele que morreu por mim e por você. E os nossos pecados foram lavados na cruz por Ele. Lavados na cruz por Ele. E nós vamos terminar este culto dizendo que João, na ilha de Patmos, ele viu o Senhor glorificado. João, na ilha de Patmos, no lugar da morte, na época em que diziam, ó, acabou. João escreveu o Apocalipse. João saiu daquela ilha, como nós vamos sair desta situação. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Como nós vamos sair dessa pandemia. Como a tua casa vai sair lesa, vai sair sem nenhum dano diante dessa situação. Se o seu Deus for o Deus de João. Se você olhar para o céu todos os dias e dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Se você olhar para o céu, você verá como João, os céus abertos. E Deus vai te livrar, você e a sua casa. Olha, João saiu da ilha de Patmos. Com quase 100 anos, querido, ele saiu daquela ilha da morte. Eu estou trazendo para você agora a revelação da ilha de Patmos como uma situação. Ali foi uma ilha. Nós não estamos numa ilha, mas estamos vivendo um momento de ameaças de morte. O salmista diz, ameaças de morte me cercaram. Angústias de morte me cercaram. Então, nós não fomos para Patmos, não. Mas estamos no Rio de Janeiro. Mas a mesma ameaça de morte que tinha em Patmos está tendo no Rio de Janeiro. E da mesma forma que João saiu de Patmos, da mesma forma que João teve uma experiência espetacular com o Senhor, nós vamos sair dessa situação, nós vamos sair deste vale, nós vamos sair dessa situação de morte. Do mesmo jeito que João saiu. E João ainda viveu para estar nas igrejas, testificando o grande milagre de ter passado pelo vale da sombra da morte e ainda ter saído com um livro da Bíblia escrito. Você pode sair dessa ameaça de morte e ainda sair com uma experiência espetacular com o Senhor. Deus guarde a tua casa, Deus guarde os teus filhos, Deus guarde a tua família, Deus guarde você. Alimente a tua alma e te dê paz. Aleluia. Mais um louvor, se você conhece, canta. Aleluia. Deus é bom. Recebe aí, querido.
Recebe a unção, a graça de Deus. Você vai sair desta ilha de Pátimo. Nós vamos sair deste lugar de morte com uma grande experiência de Deus nas nossas mãos. Porque eu profetizo dessa noite, para que todo medo, o Espírito de Deus, ele tira todo medo. Eu profetizo paz para você dormir. Eu profetizo que as suas noites sejam noites de paz. Que você deite na sua cama e que você durma. Aleluia. Não há outro nome. Chame por ele. Senhor, eu volto a orar. Para terminar este culto, eu coloco diante de Ti agora todos os lares, ó Deus querido, desta cidade. Eu coloco diante de Ti esta nação. Eu oro pelo Brasil. Eu oro pela política, meu Deus, porque nós estamos debaixo da autoridade de Deus e não dos homens. Mas nós necessitamos dos decretos humanos. Senhor, coloca ordem neste lugar. Coloca ordem neste país, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Coloca ordem nessa nação. Meu Deus, coloca, Senhor Jesus, ordem no caos que estamos vivendo. Ah, Senhor, nós nos arrependemos. Ó Deus, nós te pedimos. Perdão, ó Deus, pelos povos, Senhor. Perdão por aqueles que não conhecem o Teu nome. Senhor, nós te pedimos agora. Fica conosco no nome de Jesus. Abençoa a nossa casa. Abençoa cada membro da nossa igreja. Toma, Senhor, os pastores, os membros, os diáconos nas Tuas mãos. Toma a minha casa, minha família. Ah, Senhor, meus parentes, ó Deus, minha prima. Toma ela nas Tuas mãos, meu irmão nos Estados Unidos. Ah, Senhor, abençoa a Tua igreja. Nós profetizamos agora um tempo de cura. Nós profetizamos agora um tempo de experiência contigo. Nós profetizamos sobre a igreja uma unção sobrenatural, uma unção para, Senhor, nos guardar do mal, para orar e o enfermo ser curado. Nós profetizamos agora, assim como João saiu de Pátimos com uma experiência vitoriosa contigo, assim como nenhum animal peçonhento mordeu, ó Deus querido, a vida de João. Assim, ó Deus, como aquele lugar rochoso, úmido, chamado de Ilha da Morte, ó Deus, não reteve a bênção na vida de João. Nós te pedimos agora, no nosso século, coloca a unção, ó Deus, que Tu colocou sobre aquele homem. Coloca a unção que Tu colocou na vida do Teu apóstolo. Coloca sobre a Tua igreja nesses dias. Que sejamos, ó Deus, igrejas cheias de avivamento, cheias do Espírito Santo. Que possamos ter, ó Deus, a oração que faz milagre, a oração que levanta o morto, a oração, ó Deus, que purifica o ar, a oração que tira a contaminação. Meu Deus, nós oramos pelos pequeninos, Senhor, pelas crianças, ó Deus, nós te pedimos por elas. Abençoa neste dia, abençoa os idosos, Senhor. Toma cada idoso nas Tuas mãos nessa noite. Faz um milagre, Senhor. Dá experiência aos idosos. Dá livramento aos idosos. Faz, ó Deus querido, eles passarem por esta ilha de Pátimo, por este lugar de morte, mas saírem com uma experiência contigo. Que eles possam sair, ó Deus, dessa situação, dizendo: só Deus é o Senhor, dizendo: o Senhor me livrou, o Senhor foi por mim. No dia da angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, e Ele ouviu a minha voz. Ah, Senhor, a Tua palavra diz, ah, meu Deus, a Tua palavra diz: da onde virá o meu socorro? Olharei para os montes, da onde virá o meu socorro? E o salmista pergunta: da onde virá o meu socorro? Ó Deus, e Ele mesmo
mesmo responde: o meu socorro vem dos céus que criou, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus que criou os céus e a terra. Quem pode livrar como tu, Senhor? Quem pode livrar como tu? Nós oramos nesta noite, entregando as nossas vidas nas tuas mãos, fazendo um decreto nessa casa, fazendo um decreto em cada lar que está ao alcance da minha voz, nessa transmissão. Há um decreto sobre a sua casa, há um decreto de vida sobre a sua casa, e ainda que seja momento de ilha de Pátimos, ainda que seja momento, dias de morte, há um decreto sobre a sua casa, há um decreto sobre a vida de cada um dos seus filhos, há um decreto sobre você que crê, há um decreto de que mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Paz e graça. Deus te abençoe.